Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Erivan Lima, aqui a notícia com opinião e análise. Hoje é sábado, dia 23 de maio de 2020. Eu inicio pedindo que você se inscreva aqui no canal, é muito importante para nós. Deixe o seu like, o seu dislike, curta, comente e compartilhe este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, enfim, em todos os canais que você puder propagar este vídeo. Eu peço que você faça o compartilhamento. Bom, o novo coronavírus, o vírus chinês, mata mais em estados governados por governadores de viés totalitário, comunista e, portanto, de oposição ao presidente da República, Jair Bolsonaro. E, é claro, a tudo aquilo que parte do Palácio do Planalto, a sede do governo federal. Eu vou pedir aqui licença a você para repassar os números. Por que o vírus chinês mata mais em estados governados pela oposição? Vamos aos números oficiais divulgados nessa sexta-feira, dados do Ministério da Saúde, naturalmente ancorados aí no repasse das informações que são enviadas pelas secretarias estaduais de saúde das 27 unidades da Federação Brasileira. Bom, mortes pela Covid-19 nos estados governados por governadores de oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Nós pegamos 5 estados governados por governadores da oposição e 5 estados governados por governadores que têm uma relação mais amistosa, de maior proximidade com o Palácio do Planalto e com o presidente Jair Bolsonaro. Começando por São Paulo, com 44 milhões, até essa sexta-feira, dia 22, foram 5.773 mortes pela Covid. O Rio de Janeiro, com 16 milhões, registrou 3.657 mortes. O Ceará, com 9 milhões de habitantes, registrou 2.251 mortes. O estado do Pernambuco, também com 9 milhões de habitantes, registrou 2.057 mortes. Amazonas, com 4 milhões de habitantes, 1.669 mortes. Esses estados somados, o número de habitantes, são 82 milhões de habitantes. E registraram até essa sexta-feira, dia 22 de maio, somados os estados, 15.407 mortes. Pegando o número de mortes, 15.407, e dividindo por 82 milhões, dá uma soma de 187 mortes por milhão de habitantes. Agora vamos aos estados governados por governadores que têm uma relação de maior proximidade, portanto, mais amistosa com o presidente Jair Bolsonaro. Começando por Minas Gerais. Minas Gerais tem 21 milhões de habitantes e registrou até essa sexta-feira, dia 22 de maio, 201 mortes. O Paraná, com 11 milhões de habitantes, registrou 146 vítimas da Covid-19. O Rio Grande do Sul, com 11 milhões de habitantes, registrou 172 óbitos pela Covid. Santa Catarina, com 7 milhões de habitantes, registrou 100 mortes. E o Distrito Federal, com 2 milhões e meio de habitantes, registrou 90 mortes. Totalizando esses estados aí, eles têm 52 milhões e 500 mil habitantes. E registraram a soma das mortes até essa sexta-feira, 709 mortes nesses 5 estados, o que representa, pegando o número de mortes dividindo pelo número de habitantes, 52 milhões e 500 mil habitantes,
representa aí 13 mortes por milhão de habitantes, enquanto os estados governados por governadores de oposição registraram 187 mortes por milhão de habitantes. Os estados governados por governadores que têm um relacionamento mais próximo com o Palácio do Planalto e um bom relacionamento com o presidente Jair Bolsonaro registraram 13 mortes por milhão de habitantes. Ou seja, esses estados governados por governadores que têm essa maior proximidade com o Palácio do Planalto tiveram aí, portanto, um número de mortes que é quase 15 vezes menor do que os estados governados por governadores que estão em permanente estado de litígio, de briga, de querela aí com o Palácio do Planalto. Quando a gente faz um comparativo entre os estados, por exemplo, de Minas Gerais e do Piauí, Minas Gerais com seus 21 milhões de habitantes tem 853 municípios. É o estado com maior número de municípios em todo o Brasil. O Piauí possui 3.195.000 habitantes e 224 municípios. O estado de Minas Gerais, pelos números que nós acabamos de lhe informar, tem 9 mortos por milhão, por cada milhão de habitantes. Registrou 9 mortes por cada milhão de habitantes. O estado do Piauí registrou até essa sexta-feira, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, enviado para o Ministério da Saúde, o Piauí registrou 29 mortes por milhão de habitantes. Bom, para concluir, nos estados cujos governadores têm um bom relacionamento com o Palácio do Planalto, como eu já lhe disse, é quase 15 vezes menor o número de mortes na comparação com os estados governados pelos governadores totalitários, onde geralmente o confinamento obrigatório está sendo imposto para a população. São imposições muito típicas de governadores que, inclusive, em muitos estados, como é o caso do Piauí, coloca aí praticamente um estado do terror. Para que você possa ter uma ideia, no estado do Piauí, na capital do estado, Teresina, nesse período aí da pandemia, o governo, inclusive, junto com o prefeito de Teresina, o governador Wellington Dias, do PT, junto com o prefeito de Teresina, Firmino Filho, do PSDB, houve até o desfile de carros de som com urnas funerárias, caixão de defunto em cima do carro, sendo escoltado por um carro da polícia, para que não houvesse reação da população, inclusive com divulgando uma gravação muito ameaçadora, muito carregada mesmo de terrorismo, né? De medo, de imposição de medo, dizendo palavras assim muito fortes do tipo: não saia de casa, você tem que evitar contrair o coronavírus, você e sua família, aquela coisa bem em tom terrorista e apelativo para meter medo na população. Nós não estamos aqui dizendo e nem propagando nada contrário ao que as autoridades de saúde pública recomendam. Porém, é preciso separar. Tem havido a implementação de um estado de quase terror no Piauí para meter medo na população. Que o vírus chinês é perigoso, todos nós sabemos que é. Que devemos nos acercar e tomar todos os cuidados necessários, isso é pacífico, ninguém questiona. Agora, isso é uma coisa, a outra coisa é implantar o estado de terror para meter medo na população. E será que não tem outros interesses por trás de tudo isso aí? Porque, por exemplo, o dinheiro que está sendo enviado pelo governo federal ao longo dos anos, e principalmente agora, como temos visto aí, inclusive em redes de televisão que são
nitidamente contrárias ao atual governo federal, mas divulgam essas redes de televisão que muito dinheiro está sendo roubado com a dispensa de licitação, com o superfaturamento que é feito por secretários, prefeitos e governadores que estão aumentando os seus patrimônios, com o dinheiro que deveria ser usado para combater a pandemia causada pelo vírus chinês. Será que os decretos de calamidade pública que prefeitos e governadores fazem questão de ficar prorrogando não é exatamente para acobertar o roubo do dinheiro que está sendo enviado para o combate ao vírus chinês? As denúncias estão pipocando em todas as partes do Brasil. Então é preciso que a população esteja muito atenta quanto a isso. Bom, falei de confinamento, eu quero concluir dizendo que em Curitiba, a capital paranaense, uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes, lá não houve confinamento. O prefeito Rafael Greca não impôs o confinamento em nenhum momento. Não impôs, portanto, lockdown, não determinou o fechamento de nenhum estabelecimento comercial. Agora, a Prefeitura de Curitiba se esmerou em orientar, em educar, em acompanhar as pessoas, em dar assistência, em preparar hospitais e centros médicos, laboratórios, para dar uma assistência primorosíssima à população curitibana. Era isso que deveria ter sido feito no Piauí e em todos os estados, onde se priorizou o medo, onde se priorizou e se prioriza ainda o confinamento e o verdadeiro clima de terror junto à população. Brasília também já anunciou que na próxima semana, essa semana que se avizinha, começa amanhã, domingo, o primeiro dia da semana, mas a abertura de shopping centers e de outros estabelecimentos comerciais está autorizada para ter início na terça-feira e nos dias subsequentes outros segmentos das atividades produtivas estarão sendo igualmente autorizados ao retorno das atividades no Distrito Federal. A mesma coisa está acontecendo em Belo Horizonte e em cidades menores de estados do Pará, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná. Os procedimentos são totalmente diferentes, onde os gestores realmente aplicam os recursos para dar uma assistência de saúde e fazer uma prestação de serviços à saúde pública de modo honrado, de modo honesto. O comportamento tem sido outro completamente diferente. Bom, eu estou agora aqui concluindo este vídeo, agradeço a você e peço novamente que você se inscreva aqui no canal. É muito importante para nós. Obrigado a você e até a próxima.